Então tá, vamos começar a ver aqui o golpe, continuando no capítulo 35, sobre o Vargas, e seria o golpe do Estado Novo, página 819. Golpe, né? Golpe não é uma revolução, mas é um golpe. E foi exatamente o que ele fez. Classifica-se como golpe, pois ele, né, não cumpriu a Constituição que ele mesmo instituiu em 1934. É bem curtinho, tá? Vai ser bem curtinho, se eu não falar tanto, vai ser bem curtinho, não tomar tanto café. Bom, como a gente viu, a Constituição de 34, ela não deixava brecha para Getúlio conseguir se reeleger, certo? Mas ele era esperto, arranjou formas para que isso acontecesse. Uma delas foi criar o estado de sítio, seguido do estado de guerra. Porém, essa guerra deveria ter com outro país, mas não tinha. Ele achava que o Brasil estava em guerra contra a União Soviética, contra os comunistas. Então, ele instituiu o estado de guerra. Então, eu ia dizer o seguinte aqui no livro de vocês: apesar da desrespeitada com as medidas adotadas para estabelecer o estado de guerra, sem haver guerra formal declarada, nem um exército inimigo ser enfrentado, ainda previa a realização de eleições para o presidencial para o ano de 1937, certo? Ou seja, está programado, deveria ter uma eleição presidencial. Mesmo assim, sob o clima repressivo, teve início a disputa eleitoral. Mesmo tudo aquilo que estava acontecendo no Brasil nessa época, a questão da intentona comunista, né, o integralismo, mesmo assim eles tentaram, não, vamos seguir as eleições, para dar um ar de normalidade no país. Tá, então, candidaturas do paulista de Armando Salles de Oliveira e paraibano José Américo de Almeida foram os dois que tentaram concorrer. Então, o primeiro, a candidatura foi lançada aos setores originais do velho Partido Democrático, né, que seria o paulista, no caso aquela oligarquia, uma representativa posição liberal ao centrismo varguista, ou seja, era contrário a Vargas, e o segundo parecia ser o candidato oficial do governo secessão. E o terceiro candidato seria o Plínio Salgado, aquele louco da integralista lá, que era fortemente rejeitado pelo eleitorado, para aquelas ideias malucas que nós nós vimos anteriormente. Então, embora parecesse colaborar, embora parecesse colaborar com a campanha presidencial, Vargas não descarta a possibilidade de manter-se no poder. Não queria largar o osso, nem cachorro bravo. Contando com o apoio de quê? De certos setores da sociedade, aqueles setores que ele conseguiu muito apoio com as leis trabalhistas, né? Para os quais interessava mais a estabilidade que a moralidade constitucional. Então, eles procuravam mais algo que seria estável para o país do que algo moral. Não entendendo, hoje em dia as coisas também são assim. É algo que é melhor para todos, mas não é moralmente aceito. Funciona momentaneamente, depois cai. Então, as pretensões continuistas de Vargas somaram os interesses do exército. Sempre falo isso, né? Não preciso nem falar. Outro dado interessante aqui é que ele criou, em 1936, o Vargas, a Comissão Nacional de Repressão ao Comunismo. Ideia dele para capturar os comunistas. Então, havia toda a repressão que vinha ocorrendo nesse período, a comissão seria responsável para investigar e apreender qualquer pessoa que apoiasse ideias comunistas, qualquer pessoa. Nem os funcionários públicos fugiam a essa regra. Então, ou seja, não poderia nem ter funcionário público ligado ao Partido Comunista, ou que fosse comunista. Qualquer pessoa que provocasse ação condenável com as instituições
política seria procurado pela polícia presa. Né? E para liderar, ele instituiu o Finito Miller, né? E para o presidente, o Miller seria o responsável pelo aumento da força policial, sobretudo na capital federal. Né? Fazia parte dos objetivos getulistas que os presos tivessem sua sentença cumprida rigorosamente. Então foi um combate fervoroso nessa época contra os comunistas. Né? Muito mais do que ocorreu no regime militar. Vargas fez muito mais que os militares de 64. Matou muito mais. Não preciso ler aquela parte lá agora. Bom, então além disso, um governo forte poderia o quê? Implantar o país a indústria pesada, que eles tanto almejavam, que o exército também tanto almejava, por questão de segurança nacional. Então, na visão dos militares, era preponderante para garantir a segurança do país. Ainda que a época acentuada a tensão internacional com aquelas explosivas do totalitarismo nos dois países, na Europa, quer dizer, no fascismo na Itália e no nazismo na Alemanha. Aquilo que nós já vimos como que sucedeu, por exemplo, que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. Bom, porém, supondo o desinteresse do capital estrangeiro que não queria investir mais investir no Brasil porque não tinha por que fazer isso, né? Os planos já estavam funcionando para a reconstrução da Europa, para os Estados Unidos, então não tinha interesse de investir mais aqui no Brasil. Então, essa ideia de ter uma indústria pesada e forte teria que partir através do capital nacional e não mais do capital estrangeiro. Então, é necessário utilizar o capital nacional. Por ser escasso, só seria mobilizado por meio da atuação do Estado, ou seja, o papel do Estado na construção dessas grandes indústrias. Nascia assim o modelo de desenvolvimento industrial estatizante ligado às Forças Armadas. Aqui começou a estar o erro. Essa ligação. Certo? E por último aqui, em 1937, o governo divulgou o quê? Falsamente, a existência de um plano comunista para assumir o poder no Brasil. Seria o Plano Cohen, que na verdade foi o quê? Redigido por um oficial integralista do Exército. O plano serviu de pretexto para o golpe e em 10 de novembro, Vargas ordenou que o fechamento do Congresso. Aí ele começa a fazer as loucuras dele. Ordena o fechamento do Congresso, a extinção dos partidos políticos e a suspensão da campanha presidencial da Constituição. Estava instalada a ditadura do Estado Novo. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar. Ele vai botar aqui no final que, igual esse modelo, os membros militares do Brasil foram paulatinamente convocados favorável à possibilidade de uma atitude autoritária. No caso, tendo uma atitude autoritária, ter uma atitude em favor do autoritarismo de um poder centrado em uma pessoa, centrado no Vargas. Uma autoridade, visão de forma de encarar a crise econômica do país. Tal comportamento autoritário estava relacionado a uma ideia de ditadura, com o intuito de combater as esquerdas. Em para isso ele conseguiu e tinha o apoio do exército brasileiro, que participaria na forma efetiva para dar suporte ao ideal getulista da ditadura, os pilares para ter um regime autoritário. Os militares encaravam o Brasil como um país de governo frágil. Se a gente for olhar o passado, a gente vai ter certeza que realmente a estabilidade só veio com Vargas. Para controlar a situação, eles consideraram necessária uma ação mais efetiva no sentido das indústrias e estabelecer no território nacional de forma de saída para a vulnerabilidade porque o país se passava. Aqueles investimentos que foram feitos no café e dinheiro que foi jogado fora. Então,
investimentos em áreas erradas fizeram com que nós tivéssemos esse panorama, certo? Terminar por aqui, que daí eu vou entrar depois no estado novo, depois a gente vai discorrendo mais, tá? E até tem aqui uma partezinha do plano Cohen, eu posso tentar, ou eu digito, ou eu tiro uma foto e coloco para vocês, certo? Bom estudos.